Queridos amigos da Rede Luz Espírita, uma vez mais estamos aqui para, à luz do Evangelho, discutirmos o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos juntos com o nosso querido Dr. Aguinaldo para falarmos sobre o capítulo número 6, intitulado O Cristo Consolador. E nós já passamos imediatamente a palavra para o nosso querido Dr. Aguinaldo, questionando quais são as primeiras palavras a respeito do capítulo, doutor. Então, Navarro, eu quero me referir a essa mensagem evangélica dele, quando ele diz assim: vinde a mim, vós que os achais cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Aprendei comigo que eu sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo e tereis descansadas as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Navarro, eu entendo que Jesus chamou a atenção logo de imediato nessa passagem como requisito básico para você estar aliviado, para você estar tranquilo, sereno. É que você se detivesse a esta proposta dele. Eu sou manso, eu sou humilde. Porque às vezes a pessoa cria um sofrimento absurdo por conta do orgulho e da prepotência, da violência, da agressão. E como é que essa pessoa vai ter um alívio? Sem dúvida nenhuma que vai bater de frente com Cristo, não vai? É verdade. A gente precisa, antes de mais nada, o Cristo, como o senhor bem colocou, a questão da humildade, né, da simplicidade do Cristo, é o enfrentamento da situação tal qual ela se apresenta, né? E nesse capítulo 6, ele vai falar para nós da abnegação e do devotamento, né, que é aquela ideia que a gente precisa aprender a obedecer às regras naturais e nos submetermos a ela, né? Com isso a gente diminui o nosso volume de orgulho e as suas consequências, e a gente começa a interpretar o porquê que nós sofremos aqui na Terra, né? A mensagem do Senhor Jesus, ela vem num tempo, vamos dizer assim, no tempo mais útil possível. Por quê? Porque obedece a um planejamento. A gente observa a primeira revelação, segundo as palavras de Emmanuel, a de Moisés, como sendo aquela que traz a justiça. O Mestre Jesus, na segunda revelação, traz o amor. E ele mesmo preconiza que haveria de vir um outro Consolador, mas que esse Consolador haveria de nos esclarecer sobre todas as coisas, nos fazendo lembrar as coisas que ele disse. Então, Emmanuel chama a terceira revelação, o Consolador, de mensageiro da verdade. Ora, para assumir a verdade, a gente precisa baixar um pouquinho o nível do nosso orgulho, porque a gente tem uma certa tendência a achar que a gente sempre tem razão, o errado são os outros, as motivações dos nossos sofrimentos estão em ombros alheios, quando Jesus apresenta para nós a necessidade de compreendermos o porquê de estarmos aqui nesse mundo ainda de expiação e prova, né? E a proposta dele, a bem da verdade, quando a gente observa o capítulo número 6, principalmente, né, a gente vê que a mensagem de Jesus é para o futuro, ou seja, tem um tempo de preparo para a gente se adequar a isso. É mais ou menos nesse sentido que eu começo a compreender quando estudo o capítulo. Então, Navarro, na sequência dessa colocação, eu queria enfatizar a questão do jugo, porque ele disse: meu jugo é suave. O que é o jugo? O jugo é a obediência à lei, né? A proposta dele. Então, é suave, porque seguir a proposta de Jesus é muito, muito mais fácil do que seguir uma outra proposta. Ou seja, é muito melhor, muito mais fácil ser humilde e manso do que ser orgulhoso e violento. Nós vamos arrumar algumas absurdidades pela frente desnecessárias, exatamente por não entendermos essa proposta dele. E o fardo é leve, porque qual que é a proposta de Jesus? É o amor, não é? Então, amar é uma coisa muito leve, muito suave, né? Uma coisa muito, muito fácil. Lógico que quando eu falo fácil, é muito mais fácil a gente amar do que odiar, é muito mais fácil fazer o bem do que prejudicar, é muito mais fácil você ser humilde do que ser orgulhoso, muito mais fácil você ser
pacífico do que ser violento. Só que as pessoas não entenderam isso e ficam ainda distante da proposta do Cristo. E por isso vão sofrendo as consequências. Quando ele traz para a gente o alívio, ele também não diz que vai resolver nosso problema. Né? Não, vai nos ajudar, né? Fala um pouco sobre isso. É verdade, o Senhor Jesus nos convida para a sua companhia, porque Ele está conosco, né? Há 2000 anos Ele garantiu isso, eu não vos deixarei órfãos e eu permanecerei convosco até o fim dos tempos. Eu vou mandar o Consolador, mas eu continuo fazendo o meu trabalho, porque Ele próprio disse, eu vou preparar-vos o lugar. Então Ele está trabalhando para nós. Mas qual é que tem sido a nossa problemática toda? É que nós não estamos com Ele. Né? E a gente sabe que quando a gente caminha em conjunto, né, a gente tem mais força e vai mais longe. Então Jesus faz uma proposta para nós outros, mas que a gente precisa aceitar com entendimento, antes de mais nada. Né? E bem falou o Senhor do Amor, porque essa proposta é transferida objetivamente para os espíritas. Né? Na primeira mensagem das instruções dos espíritos, no capítulo 6, do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade diz, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Né? Mas aí a gente poderia perguntar para o próprio Senhor Jesus, aqui num lance de imaginação, né? De criação mental, de um diálogo com o Cristo. Senhor, o que é o amor? Né? Já que é para amar, o que é o amor? Né? E a gente vai ver que o Senhor Jesus não descreveu o que é amor, mas Ele deu para nós vamos dizer assim, a regra para nós encontrarmos dentro de nós o que é o amor. Quando ele fala que é preciso dar a própria vida pelos seus amigos. Esse é amor. O que significa dizer que como Jesus se doou integralmente ao longo, e vem se doando integralmente desde a construção do mundo, né, como ele próprio anuncia, né, no Evangelho de João, que ele construiu o mundo, ele vem acompanhando nós outros, ele vem dialogando com nós outros e dirigindo os nossos caminhos a despeito da nossa própria revelia. Mas nós precisamos estar com ele no sentido de estabelecermos na imagem dele, né, porque a doutrina espírita apresenta ele como guia e modelo, né, na imagem dele, o próximo. Porque o tempo todo Jesus lida com o próximo e ele está falando para nós, fazer alguma coisa por alguém é amar. Esse alguém é o próximo. Então, nós temos por necessidade de trabalhar, e ele faz uma colocação dessa numa das mensagens desse capítulo, obreiros, tomai da charrua e trabalhai. Na onde? Na seara íntima e na seara da sociedade como um todo. Né? Navarro, esse capítulo é um capítulo muito rico de informações, né, para a gente, embora ele seja pequenininho, né? Mas é riquíssimo, é extremamente profundo. Mais curtinho, ele é muito curto. Do Evangelho, mas ele é muito rico. Eu fico pensando, quando ele disse assim, se me amais, guardai os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, que é o Espírito de verdade, que vos revelará muitas coisas que eu não vos posso revelar agora, bem como recordará muitas coisas que eu vos tenho dito. Com relação à humanidade, a humanidade não irá reconhecê-lo, porque não o verá. Mas com relação a vós, ele habitará em vós, ele estará convosco, o Consolador prometido. Eu quero fazer até uma colocação que ouvi do Elahá. Ele diz o seguinte, tem 4 mensagens colocadas como Espírito de verdade. Sim. E provavelmente tudo leva a crer que foi o próprio Cristo Senhor Jesus que escreveu essa mensagem para o Kardec. Foi em Havre e em outras cidades da França. Mas cada mensagem tem uma particularidade. E nessa colocação ele disse assim, Espírito de verdade, não é da verdade. É bom que a gente distinga bem isso. Da verdade significa que se o Espírito fosse propriedade da verdade. Não, é Espírito de verdade. Quer dizer, o Espírito que vai trazer a verdade. E ele, logicamente, não ditou diretamente a mensagem para o médium. Eu imagino que ele, da esfera que ele estava,
Mandou um recado. Mandou um recado através de um espírito, São Luís, o Erasto, Santo Agostinho, e esses espíritos intermediaram essa mensagem dele para o médium, né? Sim. Eu acredito que a mensagem é dele, nenhuma dúvida, mas ele serviu de algum médium que viesse intermediar essa mensagem para chegar até o médium para Kardec, né? Agora, o que a gente tem que entender que quando ele diz, vou enviar um consolador que não posso vos revelar agora algumas verdades que ele vai revelar depois, o que significa isso em termos de trajetória evolutiva? Então, esse capítulo é tão rico que uma das coisas que a gente observa é que o Cristo sempre está trabalhando para o futuro. Desde quando ele chegou aqui, eu tenho muitas coisas para vos dizer, não suportar lá, vocês não suportam agora, significa que mais para frente a gente suporta, né? E todas as bem-aventuranças, por exemplo, são sempre mensagens para um futuro, né? Que evidentemente depende de cada um de nós na escala temporal, porque a cada um é dado segundo as suas obras. Então, o Senhor Jesus nos apresenta o futuro como sendo um ambiente que nós vamos visitar. Daí surge a imortalidade na mensagem do Cristo, né? Mais do que nunca. Nós estamos na semana da Páscoa e quando se comemora o ressurgimento do Senhor, mas a mensagem do Cristo está sempre olhando para frente. Ora, significa que nós estamos nos construindo. Para nós nos construirmos, nós temos que destruir algumas faces, algumas bases enganosas que nós construímos. Então nós estamos num processo de educação do nosso espírito visando um homem novo, que é a proposta da doutrina espírita, né? Que nós sejamos hoje melhor do que fomos ontem e amanhã melhor do que somos hoje. O que significa dizer que Jesus vem trazer uma proposta no sentido da gente primeiro se conscientizar que somos espíritos imortais, né? Estamos vinculados a uma verdade que a gente ainda não tem consciência dilatada a ponto de assambarcá-la no total. Ou seja, a proposta é meio que a conta-gota. Mas chega um instante, que é o nível que nós nos encontramos, porque Jesus não poderia se enganar. Se há 2000 anos atrás, aproximadamente, ele disse que o Consolador viria, e demorou 18 séculos e meio, ele sabia o que ele estava falando. Esse seria um período razoável para nós nascermos, vivermos, morrermos, renascermos ainda, progredindo sempre, para que se desse a maturidade mínima necessária para recebermos a mensagem. Então o Consolador chega num instante em que a gente está minimamente preparado, mas a gente percebe que o mundo ainda não. Então algumas pessoas, e nós outros podemos nos considerar privilegiados, né, de estarmos acessando e aceitando o chamamento do Cristo. Isso é um sinal de maturidade nossa, mas também é, por outro lado, uma responsabilidade muito grande, porque muito será pedido de quem muito recebeu. Então a mensagem do Cristo vem no momento adequado, principalmente levando em consideração a evolução do planeta de expiação e prova para regeneração. Nós precisamos aproveitar o mais rápido possível essas oportunidades para a gente construir dentro de nós uma sintonia relativa ao mundo de regeneração. Então o Cristo, ao prometer, sabia quanto tempo a gente precisaria. Nós é que precisamos correr atrás agora de nos adequar à mensagem. Nessa mensagem, ele deixou assim, subliminarmente a ideia de que nós somos reencarnacionistas. Sim. Né? Os espíritas, eles já têm por base esse entendimento. Se ele diz que não teria condição de revelar naquela época, por imaturidade, e haveria de nos revelar lá na frente, isso significa que nós estaríamos reencarnando, né? Brilhante o raciocínio, porque senão a gente não precisava falar. Não precisava falar daquela forma. E lá, nessa mensagem primeira do Evangelho, ele diz assim, espíritas, amai-vos, mas instruí-vos. Quer dizer, é importante que você estude e entenda para você não ficar na ignorância e na dúvida. E quando a gente estuda e entende, já não diz assim, eu creio, assim, eu sei, né? Eu sei. Então, é muito importante que a gente continue estudando bastante para entender, depreender essas verdades. Na primeira mensagem, ele disse assim, eu vim trazer a verdade, falando de um Deus bom, falando de uma
resignação que a gente tem que ter frente às adversidades, porque às vezes a gente questiona, mas por que eu estou sofrendo, né? Por que está acontecendo? Hoje mesmo, eu conversando com um amigo que possivelmente venha perder um olho por uma doença que ele está agora sendo envolvido por ela, eu conversando com ele, eu disse assim, olha, somente no passado a gente pode encontrar uma explicação, porque você nessa existência como médico, e eu conheço você desde jovem, não fez nada assim tão grave para perder uma vista. Mas ontem, 100 anos atrás, nós estávamos na escravidão, né? Com certeza. E lá nós fizemos tantas coisas, guerras que nós participamos. Na época do Cristo, quantas absurdidades nós nos permitimos, até para com ele talvez, né? Sim. Então hoje nós estamos amadurecendo a nossa ideia para entendermos que ele é o caminho, ele é o modelo, ele é o guia. Então nós não temos outra alternativa a não ser seguir Jesus. Então precisaria estudar mais a proposta dele, para estar sempre rememorando, porque tudo na vida é o senso da repetição, né? Quando mais se vê, mais se fala, mais se ouve, mais se lê, mais se grava. Então esse estudo que nós estamos fazendo agora, Luz do Evangelho, né? Exatamente para trazer luz para as pessoas, trazer um entendimento, para que aqueles que ainda não conhecem a doutrina espírita possam estudá-la, para entendê-la, porque ela trouxe a verdade, e essa verdade é o consolador prometido por Jesus, porque os espíritos vieram trazer a verdade. Então essa verdade é que nos consola, de eu saber por que eu estou sofrendo. Não é por causa do fulano, do cicrano, do beltrano, não, é por alguma coisa que eu fiz. Não, eu não fiz nada. Sim, nessa existência. Mas e na outra? E na outra que nós já vivemos mais ou menos 6.000 vezes, vamos dizer assim, em dados extrapolados a partir do Australopithecus, que é o macaco. Se nós já viemos na Terra 6.000 vezes como ser racional, essa é 6.001. Então, eu imagino que se nessa existência eu já fiz tantas absurdidades que eu vou ter que consertar isso para frente, imagina para trás, Navarro. Quando a gente observa a própria história da humanidade, né, nós estamos agora revendo alguns conceitos de Santo Agostinho, né, da vida de Santo Agostinho. Meu Deus, é guerras em cima de guerra o tempo todo. Então, quando a gente olha os milênios para trás, nós éramos bárbaros, éramos violentos, né? Mas é interessante notar porque essa questão do instruí-vos nos chama muita atenção, porque o próprio Kardec vai dizer, né, que há duas formas de nós nos instruirmos. Uma é pela ciência, outra é pela religião, né? Então a ciência traz as informações do mundo material, né? A doutrina espírita caminha junto com a ciência, né? Se um dia, diz Kardec, a ciência mostrar que nós estivermos errados, mudamos nós, porque contra fato não há argumento. Então a gente precisa levar em conta também a orientação do Espírito de Verdade, instruí-vos, no sentido de uma instrução global, geral, né? Porque senão nós corremos o risco de ficarmos na ortodoxia da fé e fechados num foco do entendimento religioso sem assambarcarmos toda a totalidade na qual nós estamos inseridos. Então é muito importante que a gente tenha gosto, pegue gosto pelo estudo, de uma forma geral, né? Aliás, em Lei de Trabalho, na terceira parte do Livro dos Espíritos, os benfeitores espirituais dizem que o limite do trabalho é o nosso limite das forças, mas no campo do físico, porque no campo espiritual, mesmo com o corpo cansado, nós podemos descansar aprendendo, trabalhando espiritualmente, no mínimo fazendo uma prece por alguém, dizem os benfeitores. Então é muito importante que nós estudemos. Por uma outra questão bastante interessante, e falo isso por experiência pessoal. Hoje, evidentemente, para nós batermos esse papo, nós tivemos que passar em revista o capítulo número 6, que é o que nós estamos discutindo. Ora, tem coisas que a gente descobre, que eu descobri hoje, embora tenha lido há mais de 30 anos, venha lendo há mais de 30 anos, tem aspectos que se revelou hoje, porque a abertura da consciência, ela é dinâmica e ela é progressiva. Então, por isso, eu já li o Evangelho segundo o Espiritismo. Não, a gente tem que estudar o Evangelho, mas não é uma vez só. É sempre. Por quê? Porque são palavras de vida eterna, segundo propõe Jesus, né? Passa o céu e a terra, mas as minhas palavras não. Ora, a interpretação com a orientação dos benfeitores espirituais, porque agora eles vêm falar. E essa questão também chama-nos a atenção, porque tudo aquilo que se refere à espiritualidade, antes da chegada da doutrina espírita, quem dizia de que jeito as coisas eram os encarnados.
Isso é assim, tem céu, tem inferno, tem purgatório, quem está falando somos nós. Mas com a chegada do Consolador prometido, quem está falando é quem mora lá. O Espírito de verdade. O Espírito de verdade. Eles moram lá e eles é que estão falando, olha, não é bem assim como vocês estavam propondo, a coisa funciona assim, 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 assado, o conhecimento. Né? Então a gente precisa se inserir num contexto de aprender sempre, para a gente acompanhar a evolução, vamos dizer, como um todo, não é? A parte intelectual junto com a parte moral. E nessa sequência, Navarro, como Jesus colocou na última mensagem dentro do Cristo Consolador, ele diz assim, abnegação e devotamento, que você já mencionou. Essas duas palavras são as maiores demonstrações de sabedoria do Espírito. Abnegação e devotamento. O que significa isso? É você aceitar a vida como ela é, porque essa vida que nós estamos vivendo é a melhor que Deus poderia nos proporcionar. E já tem misericórdia de sobra. E devotamento é a nossa dedicação, porque Deus não vai resolver o nosso problema. E nem Jesus também, porque ele disse, eu vou aliviar, mas não vou resolver. Então nós temos que nos dedicar. E esse devotamento, cada um vai se devotar de uma forma. No trabalho, na dedicação a uma causa, a um ideal, a um estudo, vamos dizer assim, a alguma coisa que a gente ache que seja pertinente à necessidade nossa e dos outros. Então, ele diz assim, que o devotamento e a abnegação é um dever a ser cumprido, para que nós pudéssemos dar aso à humildade e à caridade. Então, se a gente for analisar a caridade e a humildade, um dos maiores sentimentos, e a caridade também, um dos melhores comportamentos, começa lá na abnegação e no devotamento. Então, primeira coisa, nós temos que aceitar a vida como ela é. E não ficar aí questionando, não, porque a vida é difícil, estou sofrendo por causa do fulano, do ciclano, do beltrano. Coisa nenhuma. Nós estamos tendo uma grande oportunidade. Agora, cabe a nós desenvolvermos as nossas aptidões, as nossas luzes interiores, desenvolver aquela centelha divina que já está encalacrada dentro de nós desde a nossa origem, no brilhar a vossa luz diante dos homens. Então, eu acho que aí vem o grande papel da doutrina espírita, as informações trazidas pelos benfeitores, que a gente tem que trabalhar, devotar, dedicar, e principalmente no bem, não é, Navarro? É verdade, mesmo porque a preguiça, a inércia nunca construiu nada. Todos os grandes homens, homens aqui na generalidade, homens e mulheres, né, que mexeram com a natureza humana, que fizeram com que a natureza humana progredisse, todos eles tinham uma característica essencial, que era o devotamento, a dedicação à causa. Ora, segundo o Cristo, a cada um é dado segundo as suas obras, ou seja, quanto mais eu me devotar à causa espiritual, porque é o que Jesus propõe, né? Busca antes de tudo o reino dos céus, que é o reino do Espírito, né? E ele vai nos convidar a trabalhar na sua seara, falando que nós temos os talentos necessários e que essa seara tem um tempo, né, que já é a parábola dos trabalhadores da última hora. Nós estamos sendo convidados a trabalhar por nós. Mas percebamos, se o Senhor fala para a gente fazer para o próximo aquilo que a gente queria, que é para a gente mesmo, significa que eu quero progredir, então eu preciso ajudar os outros a progredir. Eu quero ser amado, eu preciso amar os outros, porque eles também querem ser amados. E assim sucessivamente. Então, mais facilmente ainda nós vamos progredir a partir do amai-vos e do instruí-vos, se nós nos devotarmos à causa do bem, ajudarmos o Cristo a implantar o bem na terra. Porque todos nós haveremos de colher frutos juntos, né? Então a felicidade já não passa a ser uma coisa íntima, pessoal, e sim coletiva. O Cristo Consolador vai falar para nós que nós seremos consolados, mas por nossa vez nós também temos oportunidade de consolar. Porque quantas vezes, ao invés de consolar os outros, a gente fica disputando que está doente mais do que o outro, que tem problemas maiores do que o outro, né? Então, o nosso enfoque com o Cristo é o próximo. Aí a gente se consola, porque no contato, e nós que temos a experiência aí na área assistencial da doutrina espírita, a gente vê que tem problemas
com pessoas mais felizes do que nós e problemas muito maiores do que o que nós temos, né? Então essa questão é que precisa ficar bem colocada. Nós melhoraremos o nosso espírito ainda mais rapidamente se nós ajudarmos as pessoas também a se melhorarem. Navarro, na segunda mensagem, ele fala, eu sou o jardineiro, né? Eu vim plantar, eu vou zelar, eu quero colher. Qual jardineiro ou cultivador que não quer colher? Para ver a obra, né? Para ver a obra, né? Então Jesus é um cultivador dos nossos corações, das nossas mentes, dos nossos espíritos. Nenhuma ovelha será desgarrada do meu redil. A proposta de Jesus é nos arrebanhar a todos. Por quê? Porque ele sabe que fora dessa proposta é sofrimento atroz. Então, feliz daquele que já entendeu isso. E ele coloca na terceira comunicação, eu sou o médico das almas. Eu já conheço cada criatura, já sei da problemática de cada pessoa, eu sei que são criaturas sofredoras e eu estou aqui para aliviá-las. E são meus preferidos, que né? são os meus preferidos, ele coloca. Então, quando a gente está sofrendo, Jesus está mais preocupado com a gente no sofrimento do que aqueles que já estão se locupletando às expensas das suas grandes realizações. O que nós não podemos é duvidar desse grande médico, dessa grande alma, desse grande mestre que está sempre nos ajudando, mas sempre nos chamando para a reflexão de que a gente deva realmente estar observando os seus ensinamentos, que é um recurso que a gente tem para cultivar o nosso próprio espírito, a nossa própria evolução e colher os nossos próprios frutos. Navarro, as últimas palavras que o tempo nos cobra, meus sobre amigos, o Cristo Consolador. Verdade, meus amigos, vinde a mim todos vós, isso precisa estar ecoando sempre em nossos espíritos. O Senhor está nos esperando, nós precisamos fazer a nossa parte. Como na Terra ninguém explicou Jesus até hoje como a doutrina espírita, então nós chegamos à conclusão de que só há uma opção para nós outros, seguir sempre com Jesus, mas nunca sem Kardec. Nós agradecemos a todos por estarem conosco em mais um Luz do Evangelho e que continuemos todos nós juntos para as próximas etapas. Até breve. Muita paz a todos.